A paz do Senhor, queridos. Quero deixar uma palavra de Deus aos nossos corações. Talvez você esteja aí querendo desistir por causa das pedras, mas o Senhor me deu uma palavra em João 5, aleluia, que diz a respeito da cura de um paralítico. E ali vai falar que estava havendo uma festa comemorativa entre os judeus, mas há uma presença diferente. Jesus de Nazaré ali se encontra. E diz o texto que, ora, em Jerusalém, próximo à porta das ovelhas, há um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual significa casa de misericórdia. A Bíblia relata que nesse tanque há a descida de um anjo, o qual move as águas em um certo momento, e pessoas enfermas ali, que tinham primeiro contato, eram curadas. Jesus então nos ensina aqui que ele não está preocupado com posição social, que ele não está preocupado com comemorações festivas, nem mesmo em agradar a homens. Ele ainda sai pela porta dos fundos, ou seja, porque ele é a porta para a entrada. Jesus não está preocupado se eu e você tem cargo ou não. Precisamos é ser servos, como o próprio Jesus foi servir. E então Jesus ele se retira daquele lugar festivo, porque ele enxergou além do que os olhos não conseguem enxergar, além do que a sociedade rejeita. Pessoas desprezíveis, muitas vezes aos nossos olhos. Aquelas pessoas se encontravam necessitadas de palavra, necessitadas de cura. Mas Jesus foi fazer a diferença. Ele sai de uma festividade e vai ao encontro de quem necessita de fonte de vida. Oh, glória! E ali diz a Bíblia que um homem 38 anos naquele estado, o qual se achava enfermo, ou seja, uma deficiência física não limita uma pessoa no estado como doente, mas é através da paralisação que nos limitam. Mas este homem, ele persevera, mesmo como se encontra, ele se arrasta. Porque ele creu que em algum momento ele ia atingir uma conquista, um milagre. Ele perseverou, mesmo com o tempo percorrido, 38 anos. Não foi 2 dias. Muitas vezes estamos nos paralisando pelas circunstâncias, pelos momentos difíceis. Mas Jesus então nos mostra que a perseverança faz com que alcançamos outros pilares, principalmente na vida, aleluia, espiritual. E aí este homem, Jesus tem um encontro. E Jesus olha para ele, sabendo que ele se encontrava há muito tempo naquele estado, e diz: queres ser curado? Ele sabe como você se encontra. Ele sabe o tempo do teu processo. Mas é preciso que você movimente-se. É preciso que você continue, persevere. Glória a Deus. Se esse homem não tivesse perseverado, ele não tinha alcançado a chegar até Jesus. E Jesus então, ao perguntar, ele poderia imediatamente dizer: quero ser curado, mas ele explicou: Senhor, eu quero ser curado, mas não há homem algum que me leve ao tanque, para que assim eu tenha cura. Ou seja, no momento que passamos pelo deserto, muitas pessoas podem não nos ajudar, mas nesse momento você tem que entender que você é dependente de Deus. Você está passando pelo processo de cura, pelo processo de amadurecimento, pelo processo de crescimento espiritual, o qual você precisa entender que a posição sua é que muda a circunstância. Ele poderia se vitimar, porque pessoas ali não ajudavam, pela sua situação deficiente, mas não, ele continuou perseverando. A perseverança, ela tem que ser contínua. Não importa o tempo, persevere. Glória a Deus. E aí então Jesus diz para ele: levanta-te, pega o teu leito e anda. Apenas ao ouvir e obedecer, este homem então sai daquele estado miserável, que aos nossos olhos humanos seria impossível uma cura, aleluia, de um deficiente a se levantar. Mas para Jesus nada é impossível. Jesus, quando ele quer fazer, não existe tempo. E aí então este homem vai começar a testemunhar. Deus está, aleluia, a dizer esta tarde: observa de onde você saiu, continua testemunhando. Glória a Deus. E veja que Jesus ele se retirou naquele momento porque ele não estava atrás de aplauso, ele não estava atrás de reconhecimento humano, mas, aleluia, a glória era de Deus, e quem justificava ele era o Senhor.
Veja que agora os judeus começou a questionar, a buscar algo contra a vida de Jesus para acusá-lo, porque ele estava fazendo a obra. Talvez você esteja aí deste lado, você tem um chamado e você queira desistir porque as pessoas estão apontando, as pessoas estão dizendo algo a teu respeito. Mas quem te justifica é o Senhor, não precisa falar nada. Glória a Deus. Jesus se retirou naquele momento e este homem ainda não sabia, glória a Deus, a profundidade de quem era Jesus. Talvez o nosso relacionamento está muito superficial e ele está dizendo: busque mais, venha mais e deixa eu te mostrar a minha grandeza. Glória a Deus. E este homem, ao falar, ele não sabe quem foi que lhe curou naquele momento. Mas, glória a Deus, é aqui Jesus mostrando que ele não estava atrás de aplauso e reconhecimento humano, mas fazendo o ide do Senhor, fazendo a vontade do Pai, para a missão que ele foi chamado. Continue no seu chamado, continue perseverando, mesmo que muitos falem a teu respeito, Jesus é que te justifica. Glória a Deus. Veja que naquele momento, eles dizem, os judeus, não te é lícito ser curado no sábado, procurando algo contra Jesus. Há pessoas afora que estão falando sobre mim, sobre você, do que elas não sabem. Há pessoas afora que nos apontam, falam coisas a nosso respeito, mas quem nos justifica é o Senhor. Enquanto eles falam, ouvimos testemunho de pessoas que estão necessitadas, de pessoas que eles não enxergam, de pessoas que eles não param para ajudar, pessoas que estão na depressão, pessoas que estão ali, aleluia, amarguradas. Mas o Senhor está contemplando pela obra. Enquanto eles falam, a gente ouve testemunho para a glória do Pai. E ali então Jesus volta ao templo e diz para ele: vai e não peques mais para que alguma, aleluia, maior não te aconteça. Ou seja, aquele homem foi regenerado e ele começou a gritar: Jesus é o que cura. Para ti eu te digo, aleluia. Oh glória, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Este homem começou a testemunhar, a gritar que Jesus que cura. Só você sabe o tempo do teu processo, o tempo que você passou humilhado. Só você sabe, aleluia, das suas limitações. Só você sabe o tempo que você persistiu. Então não se paralise por causa das pessoas, do que elas acham, do que elas pensam. Mas, aleluia, para a glória de Deus, veja e fala o testemunho, glória a Deus, aleluia. Porque quem te justifica é o Senhor. Receba esta palavra e creia, glória a Deus, que aquele que te chamou é aquele que te justifica. Glória a Deus. Conte teu testemunho, continue perseverando e não pare por causa das pedras, porque o Senhor, aleluia, diz que aquele que olha para trás não é digno do seu reino. Glória a Deus. Receba esta palavra em nome de Jesus, que o Senhor te alcance e que nesta tarde você seja regenerado em nome de Jesus.